Ótima noite para você. Que o Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, esteja com você, abençoando muito a sua vida. E a melhor hora do dia, a hora gostosa, a hora onde nós podemos nos encontrar, podemos conversar sobre as coisas de Deus, podemos orar. A minha oração é que esse tempo seja precioso para você, tá? Hoje, o terceiro dia da sequência de estudos que nós temos feito sobre perseverança, sobre prossiga, continue firme, olha para frente e que Deus renove você hoje, renove a sua vida, renove a sua fé, renove o seu ânimo, cure, restaure. A minha oração é que Deus realmente visite a sua vida, visite a sua casa na noite de hoje. Quero trazer essa palavra profética para você. O fato de você estar aqui buscando, o fato de você estar aqui já na presença de Deus, é a garantia de milagres, porque você está no local da bênção, você está onde a coisa é propícia a acontecer, onde as coisas boas podem acontecer, porque você está na presença de Deus. Deus está aí com você, a bênção de Deus está aí com você. Nós vamos orar, vamos agradecer mais esse dia, vamos pedir para Ele nos ajudar a compreender a palavra, mas eu quero convidar você para ser grato, sabe, acima de tudo ser grato, ser grata, dizer para Deus obrigado, Pai, obrigado porque eu posso me alimentar, eu posso ter acesso à Tua palavra. Eu estava conversando essa semana sobre esse momento que nós temos passado, esse momento difícil, conturbado, momento onde muitas pessoas estão passando dificuldades, perdas, entes queridos, doenças, medo, notícias ruins, enfim, tudo isso que tem nos assolado, provocado ansiedade, provocado também a questão de problemas financeiros, enfim. É por isso que nós estamos procurando nos alimentar com coisas boas, porque notícias ruins estão aí à volta. Então a fé tem que prevalecer, e para alimentar a fé é a palavra. Então esse tempo aqui eu considero como um oásis no deserto, tá? Um momento de descanso para as nossas almas, de renovo, de alimento para as nossas vidas. E eu estava conversando essa semana com algumas pessoas sobre o privilégio de podermos ter acesso à internet, de podermos ter acesso à tecnologia. Quando eu comecei a frequentar a igreja, quando eu comecei a buscar Deus, foi nos anos 80. Eu me batizei em 1981, em 31 de dezembro de 81, quando eu tinha 14 anos de idade. Isso exatamente há 40 anos atrás. Eu fico imaginando uma situação desta naquele tempo. Imagina, estamos praticamente há um ano nesta dificuldade toda e nós temos a internet, nós temos acesso. Eu estou aqui ao vivo, eu estou aqui neste momento, em tempo real, conversando com você, você aí na sua casa. Isso é igreja. É lógico, o presencial ele é exponencialmente melhor, não tenha dúvida. O presencial é o presencial. Mas enquanto não podemos ter o presencial, olha que coisa boa podermos ter acesso à internet. Eu fico pensando se essa pandemia ou essa situação fosse nos anos 80, por exemplo, ou até nos anos 90, onde não tínhamos acesso à tecnologia como nós temos hoje. Então é uma bênção de Deus. É uma coisa que eu quero que você reflita para agradecer, tá? Nós focamos tanto nas dificuldades, focamos tanto nos problemas, que esquecemos dos escapes que Deus nos dá, que Deus nos providencia, das bênçãos que Deus tem nos dado. E uma bênção para nós é justamente a igreja chegar aí, porque eu sou igreja, você é igreja, e nós estarmos conectados através da internet. Então temos que agradecer. Eu queria compartilhar isso com você, só para você começar a ter o hábito
de agradecer mais, sabe? Agradecer muito a bênção de poder se alimentar da palavra de Deus através da internet. Então vamos agradecer esse tempo. Pai, muito obrigado por estarmos juntos novamente. Obrigado, Senhor, pela internet. Obrigado porque o Senhor nos dá condições de podermos estar juntos em comunhão contigo, com a tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos alimentado com a sua palavra. O Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem nos incentivado a prosseguir, a perseverar. E eu te peço, Pai, que essa noite o Senhor faça milagres em nossas vidas, renove nossas forças, dê-nos novo ânimo, dê-nos coragem, que a bênção do Senhor esteja conosco. Eu quero consagrar esse tempo ao Senhor, que seja um tempo precioso demais. Um tempo onde nós vamos nos alimentar, onde vamos nos fortalecer, onde seremos renovados pela Tua presença, alimentados pela Tua palavra, fortalecidos na nossa fé. Eu consagro ao Senhor esse tempo e peço, ó Pai, que a Tua bênção esteja conosco, que o Teu poder esteja conosco. E mais uma vez, obrigado por todo esse aparato tecnológico, obrigado pela internet e obrigado porque podemos Te buscar e podemos Te encontrar, porque nós temos Te buscado de todo o nosso coração. Muito obrigado. Eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida. Muito mesmo. Eu quero passar o versículo de hoje para você já compartilhar. E ontem eu recebi uma dica de falar o versículo agora, mas depois repetir no final. Então eu vou falar agora, depois nós vamos meditar na palavra, eu vou repetir no final. E também nós vamos colocar aí nos comentários, tá bom? Então você fique tranquilo que nos comentários aí, o pastor Adriano vai colocar o versículo também para você poder saber qual é. Porque às vezes a gente acaba esquecendo. Eu falo no começo, depois até você colocar já se perdeu. Porque eu peço para você não mexer com isso agora. Porque agora é hora de prestar atenção. Então, se você começar a mexer com a postagem, você vai querer ver uma foto bonita, caprichar, porque vocês têm caprichado. Cada versículo lindo que chega, paisagens, enfim, são coisas caprichadas mesmo. Muito legal. Então, isso demanda tempo. Então, agora, não faça isso agora, faça depois. Vamos agora meditar na palavra. É importante você prestar atenção na palavra, tá bom? Aí depois eu vou repetir o versículo de novo, para você poder fazer com calma e com tempo, depois que eu terminar a explanação da palavra, a pregação, tá bom? O versículo de hoje está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 1, o versículo 7. Então eu quero que você preste atenção neste versículo, tá? É o versículo que você vai postar no Facebook, no Instagram. Me marque, tá bom? Silvio Novo é o meu Instagram e o meu Face. E também marque a igreja, segunda IPB, Segunda Igreja Presbiteriana de Barretos, os pastores da igreja. Inunde as redes sociais com a palavra de Deus e vamos mostrar essa sinergia, estamos juntos no mesmo caminho. E esse versículo fala tudo sobre prosseguir. Fala tudo sobre perseverar. Fala tudo sobre levantar a cabeça e continuar caminhando. Eu amo esse versículo. Amo. 2 Timóteo, no capítulo 1, o versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que coisa lindíssima. Eu amo esse versículo, amo. 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É interessante que esta foi a última carta de Paulo.
Paulo, ele foi decapitado por Nero no ano 64 depois de Cristo. E ele já estava percebendo que ia morrer. Tudo estava indicando que ele ia morrer. E essa carta ele já fala que estava sendo como que entregue por libação, como oferta ao Senhor. Ele sabia que ele estava prestes a morrer. E neste contexto, ele diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, quando nós imaginamos a nossa vida, quando nós imaginamos as demandas que nós temos, as dificuldades que temos passado, os problemas financeiros que têm nos assolado, as incertezas do futuro que muitas vezes nos assusta, e nos assusta mesmo, assustam-nos. Agora, eu quero que você preste atenção nisso. Deus não nos deu espírito de covardia. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós somos o povo mais do que vencedor. Mas o Espírito que Deus nos deu é de poder. Poder. É interessante que esta palavra no grego é dinamis. É a mesma raiz da palavra dinamite, poder. Deus nos deu o espírito dinamis, de poder. Vem também de dinâmico. Nós não somos estáticos. O medo não pode nos paralisar. Deus nos deu poder para avançar. Deus nos deu poder para prosseguir. Deus nos deu poder para perseverar. Então Deus não nos deu espírito de covardia. O medo manieta-nos, paralisa-nos. A ansiedade tira de nós o equilíbrio emocional. A palavra ansiedade no grego é a mesma raiz de estrangulamento, asfixia da alma, você perde o fôlego, você perde o ar. Então Deus não nos deu esse espírito, mas é o espírito de poder, de amor. Olha só que coisa interessante, como que é uma sequência. Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor. O amor é que nos leva a viver, o amor é que nos leva a querer viver, é o amor que incentiva você a lutar por sua família. Quantas vezes você pensou em desistir e não desistiu por amor? Amor, amor aos seus filhos, amor à sua família, amor à sua vida, amor. Então, quando eu tenho amor, eu tenho a força, eu tenho algo mais. Quando eu faço as coisas com amor, eu faço com graça. Então, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, dinamis, algo dinâmico que me impulsiona a caminhar para frente, de amor e de equilíbrio. Essa palavra para mim ela é fantástica. Moderação, equilíbrio. A pessoa de Deus é equilibrada. A pessoa de Deus tem equilíbrio emocional. A pessoa de Deus é assertiva. Ela sabe se portar, ela sabe a hora certa de cada coisa. Deus nos deu espírito de equilíbrio. E esse equilíbrio está baseado na palavra dele. Deus torna-nos pessoas equilibradas. É diferente do fanático. O fanático não pensa. O fanático religioso é aquele que não tem equilíbrio, aquele que é extremista. Nós não somos fanáticos. Quando nós ligamos a TV todas as noites para participarmos de um culto, quando nós jejuamos, quando nós oramos, isso não é fanatismo. Isso é sinal de equilíbrio. Eu estou equilibrando a minha vida com a palavra de Deus, equilibrando minha vida com a força de Deus, com o poder de Deus. Eu estou buscando equilíbrio emocional. Eu não quero medo para a minha vida, eu não quero a ansiedade para a minha vida, eu não quero o desânimo para a minha vida, eu quero o equilíbrio. Então é isso que Deus está nos dando.
É isso que Deus graciosamente está concedendo a você nesses dias que você tem buscado. Estamos falando sempre aqui, ore por você, ore por você, ore por você. Então diga para Deus, Deus, me dê coragem. Eu não quero espírito de covardia para a minha vida, mas eu quero poder, eu quero amor e eu quero equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Eu desafio você a decorar esse versículo, porque ele pode ser uma chave na sua vida. Toda vez que você for atacado com mensagens de desânimo, palavras de pessimismo, você coloca a palavra de Deus na frente. Eu não sou covarde. Eu não fui chamado para ter medo, mas eu tenho poder, e esse poder não é meu. Esse poder é de Deus. Eu tenho amor e eu vou continuar lutando pela minha família. Eu vou continuar lutando pela minha vida. Eu tenho amor e eu tenho equilíbrio. Eu não sou um fanático religioso, mas eu sou uma pessoa equilibrada. 2 Timóteo 1,7. Poste este versículo, fica aí a mensagem de Deus para você prosseguir, prosseguir. Você percebeu o caminho aqui atrás? Nós estamos colocando todos os dias uma estrada, porque a analogia que nós temos usado aqui é justamente de uma jornada, de uma corrida, aquela de Hebreus 12, quando ele cita os heróis da fé do Antigo Testamento, no capítulo 11, aí ele fala, portanto, também nós, assim como eles venceram, nós também vamos vencer. Então nós temos uma jornada olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a linha de partida, é a linha de chegada. Eu estou nessa jornada por causa do que Cristo fez por mim, não é por minha causa, é pelo amor dele, pela graça dele, pelo perdão dele, pela misericórdia dele, e ele me dá força para continuar caminhando, ele é o meu alvo. E eu não vou desanimar, eu não fui chamado para desanimar, eu não fui chamado para abandonar, eu não fui chamado para desistir, porque ele é o que me dá espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ele é o que me ajuda a não ser uma pessoa covarde. É ele que a cada dia me mantém em pé. É ele que age nas horas difíceis, nas horas complicadas, nas horas adversas, de provações, mas ele está comigo, então ele é a minha linha de partida e a minha linha de chegada, o autor e consumador da fé. E nós usamos uma analogia de uma maratona, não 100 metros rasos, mas uma maratona, onde temos momentos de prazer, onde corremos tranquilamente, mas também momentos onde ficamos extenuados, achamos que não vamos conseguir, ficamos cansados, às vezes temos que vencer algumas dores, mas vamos conseguir. E aí vamos olhar, então, esses homens que foram citados em Hebreus 11, que eles venceram, e venceram não porque eram bons, venceram porque Deus é bom, venceram pela fé, venceram porque creram. Então, assim como eles venceram, eu também posso vencer. Por isso que Hebreus 12 diz que temos uma grande nuvem de testemunhas. São essas pessoas do Antigo Testamento. Então, ele está dizendo o seguinte, olhe para eles, eles venceram. Olhe para Cristo, ele venceu. E você também vai vencer. Ontem nós falamos sobre Abraão. Nós falamos sobre os testes. E o maior teste da vida dele foi justamente o tempo, onde ele teve que suportar 25 anos de espera. Depois nem citamos, mas teve mais coisas que aconteceram na vida dele, tal qual o sacrifício de Isaac que Deus pediu, e mesmo assim ele não negou, crendo que Deus estava no controle de tudo. Mas nós colocamos algumas coisas sobre os momentos de cansaço, de crise. Deus mandou Melquisedeque, o próprio Jesus foi oferecer pão e vinho. Deus se revela a nós através de amigos da igreja, através dessas pregações.
Vimos Deus convidando Abraão a sair da tenda e olhar para os céus, abrir a visão do transcendente. E hoje nós vamos usar um outro exemplo. Eu quero falar hoje sobre Jacó. Jacó. Uma meditação rápida, mas trazendo para esse campo da perseverança, esse campo do prosseguir. Abraão teve um filho chamado Isaque. Isaque casou-se com Rebeca e eles tiveram gêmeos. O primeiro filho foi Esaú e o segundo filho foi Jacó. Jacó, ele nasceu na hora do parto segurando os pés de Esaú. Então chamaram-no de suplantador, enganador. Essa foi a sina de Jacó. Imagina um menino sendo chamado de enganador, aquele que engana, ou seja, aquele que é esperto. E ele cresceu com essa personalidade. Eu quero destacar uma coisa para você de todo o meu coração. Deus chama pessoas imperfeitas para aperfeiçoá-las. Deus chama pessoas falhas para perdoá-las e melhorá-las. Jacó foi um exemplo muito claro disto. Um exemplo claro da graça de Deus que o alcançou. Se você se julga uma pessoa pecadora, se você se julga uma pessoa que já errou muito na vida, se você se julga uma pessoa que já errou demais na vida, esta palavra é para você, porque o Deus que nós cremos, Ele veio para os pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E nós vemos a misericórdia de Deus alcançando pessoas falhas, pessoas difíceis, pessoas complicadas. E Jacó foi um exemplo claro disto. Ele viveu a vida enganando, mentindo. Ele viveu a vida passando os outros para trás. Ele enganou o seu irmão, usurpando, roubando dele o direito de primogenitura. Depois roubou a bênção. E Esaú ia matá-lo. Aí o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Então, se nós pensarmos no passado de Jacó, nós vamos ver muitas coisas que ele se envergonharia demais. Talvez seja o seu caso. Se você olhar para o seu passado, você vai perceber quantas coisas eu fiz que eu me envergonho. Quantas coisas eu fiz que hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Quantas coisas que eu fiz que foram escolhas equivocadas. Um temperamento difícil. Talvez nem foi na área de desonestidade, mas foi na área comportamental, de lidar com as pessoas, de tratar as pessoas. Então, muitas vezes, isso impede-nos a perseverar, isso impede-nos a prosseguir. Por quê? Porque parece que o passado sempre vem à tona, sempre vem gritando que nós somos pessoas pecadoras, que somos pessoas falhas, que erramos demais. Quem nunca errou na vida? Quem nunca cometeu equívocos na vida? Quem nunca cometeu escolhas erradas na vida? Então Jacó, quando ele saiu da sua casa, da sua parentela, deixou ali Isaque, Rebeca, Esaú, que queria matá-lo, ele foi lá para a casa dos parentes da sua mãe, num homem chamado Labão. E é interessante, quando ele estava no caminho, ele teve um sonho. Ele se deitou numa pedra, como em Gênesis 28, depois você pode ler a história. Em Gênesis 28, ele deitou numa pedra como travesseiro e teve uma visão de uma escada. E aí ele chamou aquele lugar de Betel, a casa de Deus. E ali ele faz uma oração, no mínimo, tola. Ele diz para Deus: se o Senhor me abençoar, se o Senhor não deixar eu passar fome, se o Senhor me der prosperidade, então o Senhor será o meu Deus.
como foi o Deus de Abraão, como foi o Deus de Isaac. O Senhor ainda não é o meu Deus, mas se o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus. E aí ele termina o capítulo 28 dizendo, e até o dízimo eu te darei. Até parece que Deus está à venda. Até parece que a fé é algo que você pode manipular. Este era Jacó. Jacó, assim como ele manipulava as pessoas, ele pensou que pudesse manipular Deus. É mais ou menos aquele caso, se o Senhor me abençoar, eu vou começar a ir na igreja. Se o Senhor me abençoar, quem sabe até o dízimo eu dê. Este era Jacó. Este era Jacó. O que faltou para ele foi tomar uma decisão. O que faltou para ele foi assumir um compromisso. O que faltou para ele foi arrependimento. O que faltou para ele foi rever os seus conceitos, seus valores. Por quê? Porque ele sempre fez tudo do seu jeito. Ele queria manipular as pessoas, ele queria controlar a situação, ele queria fazer tudo do seu jeito. Este foi Jacó. E quando ele chegou lá na casa do seu tio, ele ficou apaixonado por uma mulher chamada Raquel, e ele trabalhou com seu tio como pastor de ovelhas, Labão, 7 anos por Raquel. Aí no dia do casamento, ele ficou bêbado na festa, Labão embebedou e deu Lia, a esposa, a irmã de Raquel, filha de Labão, para ele, ou seja, o enganou. Aí ele começou a perceber o que é a vida. Aquele que engana sempre é enganado. Aquele que mente sempre tem alguém que vai mentir também. Aquele que odeia sempre vai ter alguém que vai odiar. Ele percebeu o que é a vida. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. E ele recebeu Lia. Aí Labão diz para ele, então você trabalha mais 7 anos por Raquel. E aí trabalhou 14 anos para ficar com as suas 2 esposas. Ou seja, ele foi extorquido pelo Labão, seu próprio tio. Pessoas que enganam e são enganadas. Pessoas que mentem e mentem para elas. É a vida. É a vida. Todo Jacó encontra um Labão pela frente no transcorrer da sua vida. É a vida. As pessoas que se julgam espertas sempre têm alguém mais esperto que ele. E assim ele foi levando a vida. Muitos erros, muitas dificuldades. Deus o agraciou com 11 filhos, depois mais um filho, 12 filhos. Essas foram praticamente as 12 tribos de Israel. E aconteceu uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para encarar Esaú, aquele irmão que ele enganou e ele estava com medo que ele fosse morto. E ele voltou. Olha só a história de Jacó. Olha só a maratona de Jacó. Talvez você comece a se identificar com a sua maratona de vida. Erros, equívocos, enganos. Mas vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão. Vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão. E esse momento pode ser agora, deve ser agora, tem que ser agora. Uma decisão por Deus, uma decisão pelas coisas de Deus. Não aquela oração tola lá de Betel. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer, então o Senhor será o meu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, aí sim será o Deus de Jacó. Mas se o Senhor me abençoar, e até o dízimo eu vou dar para ti. Olha só, que coisa absurda. Passaram-se anos, e ele foi procrastinando. Passaram-se anos, e ele foi adiando essa decisão. E quando ele voltou, e quando falaram para ele, Esaú está vindo, com vários homens atrás de você, porque Esaú soube que você está indo ao encontro dele. Jacó então armou um jeito dele de novo. Colocou todo mundo na frente, inclusive as suas esposas, os seus filhos. E fugiu. E fugiu.
e foi para um lugar chamado Val de Jaboque, um rio. E ali Deus apareceu para ele em forma de homem. E ali ele começou a lutar com Deus. Sabe, Deus o segurou, literalmente eles lutaram. Porque Deus o segurou e disse: você agora vai tomar uma decisão na sua vida. Você vai parar de fugir. Você vai parar de fazer do seu jeito. Você vai fazer agora uma decisão. Você vai tomar uma decisão na sua vida. E este é o texto que eu quero ler para você. É Gênesis 32. Se você pegar depois na sua Bíblia e ler com calma, no versículo 22, o tema é: Jacó luta com Deus. Jacó luta com Deus. Deus mesmo ali tomou uma forma humana e não deixou Jacó fugir. Falou: não, agora você vai encarar. Você vai encarar Esaú, você vai consertar e você vai tomar uma decisão. Agora é a hora da decisão. E aí aconteceu uma coisa interessante. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou as suas mulheres, filhos, depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. Jacó ficou sozinho. Isso aqui é importante. Eu e Deus. Eu e Deus. Agora é hora de eu ficar sozinho e tomar uma decisão pela minha vida. Eu e Deus. Ele ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele. Era Deus, em forma humana. E até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou a coxa de Jacó enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir. O dia já se desponta. Foi um teste. Deus estava dizendo aqui: eu vou embora. Mas Jacó segurou o homem. Esse para mim é um dos textos mais profundos sobre perseverança, sobre buscar, sobre saber o que quer da vida. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Não te deixarei ir. Segurou. E o homem perguntou: qual é o seu nome? É lógico que Deus sabia o nome de Jacó, mas ele queria ouvir da boca de Jacó: Jacó, enganador, suplantador, aquele que é esperto. Jacó, enganador é o meu nome. Então o homem disse: o seu nome já não será mais enganador, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. É a primeira vez que aparece o nome Israel na Bíblia. O significado de Israel: príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Deus olhou para aquele homem, enganador, suplantador, mas que chegou para Deus e segurou e disse: não vou te deixar ir, se não me abençoares. Hoje é o dia da minha decisão. Hoje é o dia que eu tomo uma postura. Hoje é o dia. Aí Deus olha para ele e diz: você então é Israel. Israel. É por isso que dos 12 filhos de Israel tem as 12 tribos. Os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó. Você será Israel. Israel encontra-se com Esaú, se curva diante de Esaú, se prostra diante de Esaú, se humilha diante de Esaú, pede perdão. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida para você perseverar. Restaurar relacionamentos quebrados, rever os seus conceitos, assumir uma postura. E quando ele
é perdoado e quando ele é acolhido, a primeira coisa que ele fez, ele levantou um altar. E sabe como foi o nome desse altar? El, o Deus de Israel. Ele diz o seguinte: é o meu Deus. Toda vez que Jacó se referia a Deus, até nesse momento, ele se referia como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, nunca como seu Deus. É o Deus dos meus pais. Mas a partir do momento que ele teve essa decisão, a partir do momento que ele segurou e disse: eu não te deixarei ir se não me abençoares, eu vou parar de fazer do meu jeito, eu vou mudar de atitude, eu terei uma mudança de caráter, eu terei uma mudança de postura, eu não te deixarei ir se não me abençoares. A partir do momento que teve essa decisão, ele disse: é o meu Deus, é o meu Deus. Aí passou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. É o meu Deus. É o meu Deus. Eu faço um apelo para você. Diga para Deus: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Eu estou cansado. Os erros do meu passado gritam. Tiram-me o equilíbrio. Mas eu não vou mais para o passado. Eu vou para o futuro. E eu não quero que o Senhor seja o Deus da igreja, o Deus dos meus pais, o Deus dos meus amigos, mas eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu quero ter postura. Eu quero viver diferente. Eu quero prosseguir. Eu quero continuar. Eu quero avançar. Eu quero ter coragem, poder, amor, equilíbrio. Eu não te deixarei ir se não me abençoares. Esta é a sua oração. Este é o tempo. Este é o momento. Esta é a hora. Tome uma postura diante de Deus. Para de procrastinar, para de adiar, para de protelar. Para. Até quando? Até quando? Saia da superficialidade. O Senhor é o meu Deus. É só assim que você vai vencer. É só assim. Faça do jeito de Deus. Você vai perceber que é como tirar a ansiedade com a mão. Tirar o medo com a mão. Tirar o desânimo com a mão. Por quê? Porque eu começarei a fazer do jeito de Deus. Existem as consequências dos erros do passado? Claro que existem. Claro que existem. Mas existe também a paciência e a perseverança para começar a plantar coisas novas hoje, para começar a colher. Porque você pode estar colhendo muitas coisas que você plantou, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, te dá condições de uma nova oportunidade. E essa oportunidade é hoje. De você começar a plantar coisas novas, para colher coisas novas daqui para frente. Então você pode olhar para o futuro com esperança. Mas tenha paciência e perseverança. Porque existe o tempo do plantio e o tempo da colheita. Não é de uma hora para outra que a coisa acontece, não. Muitas coisas erradas que foram feitas durante anos, não é em alguns dias, ou não são em alguns dias que as coisas vão mudar. Tenha paciência e tenha perseverança. Mas tenha certeza de que Deus te aceita como você é. Deus perdoa. Deus sara. Deus cura. Deus renova. Ele fez isso com Jacó. Ele faz isso comigo, faz isso com você.
Percebe que eles não eram super-homens, eram homens falhos, tinham problemas sérios de comportamento, erros, mentiras, enganos. Mas creram, não te deixarei ir, se não me abençoares. E quando Jacó resolveu mudar, Deus o aceitou. Por quê? É o Deus que nós cremos, é o Deus que nos ama. Deus não desiste de você. Eu quero que você olhe no fundo dos meus olhos. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. As pessoas podem desistir de você. Talvez até você mesmo já desistiu de você, mas Deus não desiste de você. Deus não desistiu de Jacó. Mas chegou o tempo onde Jacó disse, é agora. Palavra de Deus para a sua vida. Este tempo para a sua vida é agora também. É hoje. É o momento. Deus não desiste de você. Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus renove e abençoe e principalmente traga direção para a sua vida. Que você possa segurá-lo e dizer, Senhor, não te deixarei ir se não me abençoares. Eu não vou parar de te buscar enquanto não tiver a bênção do Senhor. Eu não vou parar, nunca. Porque o Senhor é a fonte da vida. O Senhor é a fonte da alegria, da paz, do amor, do renovo. Não te deixarei ir, se não me abençoares. A boa notícia, Deus deseja muito te abençoar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, ó Pai, porque pela história de Jacó nós percebemos e vemos o quão o Senhor é paciente conosco, longânimo, benigno, misericordioso e gracioso. Derrame sobre nós a tua misericórdia. Livra-nos, ó Deus, da culpa dos erros passados, das escolhas erradas, equivocadas que nós já fizemos. E dê-nos a bênção gloriosa de olhar para frente, crendo, Pai, que vamos plantar coisas novas e vamos colher coisas novas. Que a bênção do Senhor esteja conosco. Renove-nos hoje em nome de Jesus. Dê-nos, ó Deus, espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Dê-nos forças, Pai. Eu quero pedir que a bênção do Senhor esteja conosco. Assista-nos em nossas fraquezas, renove as nossas forças. Abra um caminho onde não há caminho. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe-nos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você. Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Amanhã nós estaremos novamente juntos. Amanhã é o meio da campanha. Nós estamos com 7 dias, hoje é o 3º dia. Então falamos sobre Abraão, sobre Jacó. Amanhã eu vou falar sobre o filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó. Nós vamos falar amanhã sobre José. Você não tem ideia do quanto que Deus vai falar com você através de José. Você já se sentiu injustiçado na vida? Já sentiu que faz tudo certo e parece que só acontece coisas ruins com você? Então não perca amanhã, não perca amanhã, porque a vida de José foi muito isto. Uma pessoa que foi muito injustiçada, sempre fazendo o que é certo. É interessante que ele foi totalmente o oposto do seu pai. A história de Jacó, hoje que nós vimos,
é totalmente diferente da história de José, que nós vamos ver amanhã. Então, a cada dia, Deus vai estar ministrando na sua vida de uma forma única, de uma forma pessoal, e a minha oração é que Deus te incentive a prosseguir, a tomar um novo fôlego e a continuar caminhando. Então, amanhã eu espero você, tá? Ao meio-dia, mais ou menos por esse horário do almoço, eu estarei mandando um banner da divulgação para você postar nas suas redes sociais, convidar pessoas, grupos de WhatsApp, enfim, para divulgar, tá bom? Isso é bacana, isso é gostoso. Quando uma coisa é boa para nós queremos que seja boa para as outras pessoas também. Então amanhã, como eu tenho feito todos os dias, no grupo do WhatsApp. Se você não faz parte ou não fizer ainda parte do grupo, põe o número aí para mim, por favor. É só pedir para entrar, tá bom? Esse grupo, só eu me comunico com você e amanhã eu estarei mandando um banner e à noite, meia hora antes, eu mando o link, tá bom? Para você poder acessar. E aí amanhã, às 8 horas em ponto, estaremos juntos. Eu quero desafiar você a assistir ao vivo, tá? Daquela coisa gostosa de participação. Só quando não der mesmo, quando não dá para assistir, aí depois você pode assistir a gravação que fica aí tanto no YouTube quanto no Facebook, tá bom? Então, como eu disse no começo, para você não se esquecer, o versículo de hoje, para você postar agora pode, tá? É 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Poste e abençoe pessoas, abençoe vidas através das suas redes sociais. Até amanhã, às 8 em ponto, eu espero você. Deus te abençoe muito, muito mesmo, em nome de Jesus.